E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mixray. Neste vídeo eu vou começar uma série especial de vários conteúdos ligados ao ano 2001. Ou seja, a gente vai relembrar coisas que a gente via na nossa infância, ou que a gente via, ou que a gente escutava durante esse período. E para começar, vamos falar sobre alguns programas de TV. Alguns deles já não existem mais e que ficam no coração aqui até hoje, e outros que seguem na ativa, mais ativo do que nunca, né? Então veja esse vídeo, venha comigo para essa viagem no tempo para descobrirmos algum desses programas. Então não esquece, deixe o like, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal, que logo logo vão ter conteúdos novos aqui no Mixray. Dito isso, vamos pro vídeo de hoje. Muito bem, a gente já vai começar então com o nosso primeiro programa da lista. Esse jornal ele permanece no ar até hoje, trazendo aqueles fatos sanguinários que a gente já conhece. Estamos referindo ao Brasil Urgente. Ele está no ar desde o dia 7 de dezembro de 2001. Claro, muitas pessoas, especialmente os mais jovens e aquelas pessoas que já estão acostumadas a ver esse jornal pela Band, já sabe muito bem que o José Luiz da Atena é o atual apresentador do programa. Ele dá o seu ar da graça, dá suas opiniões polêmicas, mas faz parte do DNA dele, né? Só que o que muita gente não sabe é que nos primeiros 2 anos de existência desse programa, quem apresentava era justamente o Roberto Cabrini. Ele que está atualmente na Record, no Repórter Record e no Domingo Espetacular. Ele começava aquela década de 2000 justamente na emissora do Fernando Mitre e do Saad, né? Só que ele ficou só 2 aninhos no ar e o Datena assumiu 2 anos depois, assim que a Band descobriu que ele tinha rescindido o contrato com a Record devido a divergências e tal. O Datena acabou assumindo esse programa a partir de 2003 e segue aí no ar até hoje. Chegou até um momento em que ele não apresentou por um certo período, ora porque tinha voltado para a Record e acabou caindo fora de novo, outra hora ele queria participar e ter o seu próprio programa de domingo, mas não deu certo também. Então o jeito é continuar, é aquele famoso ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Então por isso mesmo ele acabou optando por continuar no programa. Muita gente gosta, mas tem muita gente que odeia, né? Pelo simples fato de ser um jornal considerado sensacionalista, né? Do estilo do Luiz Bate, do Cidade Alerta, ou até mesmo do Siqueira Júnior, né? Do Alerta Nacional. Mas é gosto de cada um, né? Então, quem sou eu para discordar, né? Já que nós falamos de Bandeirantes, vamos falar de um outro programa que surgiu 5 meses antes do Brasil Urgente. Estou falando do Hora da Verdade. Eu vou falar muito pouquinho porque eu não assistia esse programa na época. Eu era um garoto, era um jovem dinâmico que só queria assistir filmes na sessão da tarde ou no cinema em casa. Nossa, era muito bom. Enfim, voltando aqui ao assunto. O programa foi exibido na Bandeirantes por apenas 3 meses, 3 aninhos, né? E foi apresentado por Márcia Goldschmidt. E hoje praticamente foi esquecida dos executivos de TV, né? Mas que na época a Márcia era muito grande na TV, né? Ela comandava praticamente vários programas nos finalzinhos de tarde, naquele estilo Casos de Família, que era chatérrimo, mas que dava muito lucro na época, né? Enquanto que na mesma época, né, só que alguns meses depois, a Rede TV lançou o Canal Aberto, comandado por João Kleber. E era praticamente uma verdadeira batalha entre a Márcia e o João para saber quem ficaria na 4ª posição do Ibope, né? Mas eram programas bem chatinhos, né? Enquanto um focava em barracos, no caso do programa da Márcia, o outro focava não só nesses tipos de conteúdo, mas também nas pegadinhas, nas opiniões polêmicas que o João dava, né? Inclusive tem até no YouTube um depoimento que o João Kleber estava falando a respeito do Geraldo Alckmin, que na época era governador de São Paulo. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês pesquisem no YouTube depois a respeito disso, tá bom? Mas enfim, ambos os 2 programas foram retirados do ar em 2004, só que só mudaram de nome. Tipo, era o Jogo da Vida, da Márcia Goldschmidt, e o Tarde Quente, do João Kleber. Mas mesmo assim, eu não curtia esses tipos de programa porque
Eram perdas de tempo, né? E vocês, o que vocês acham? Se tem uma coisa que a Rede Globo era muito craque em 2001, era nos programas de humor. Inclusive eu vou falar sobre 2 deles aqui nesse vídeo. O primeiro vocês já conhecem, porque esse seriado saiu há pouco tempo no ar, há quase 7 anos, né? Estamos falando do remake da Grande Família, que originalmente era de 1972 e teve o seu remake lançado em 2001 e ficou no ar durante 13 anos. E quem nunca deu risadas ou se divertia com as histórias malucas de Linneu, Nenê, Tuco, da Bebel e do, acredito que seja o personagem mais foda que o Pedro Cardoso já criou, né? Que é o Agostinho Carrara, personagem que é ligado aí por muita gente. E claro, né, entrou vários outros personagens no decorrer da trama, como o Beisola e também o Mendonça, mas eu não vou entrar em muitos detalhes por aqui. Até porque a Globo era um carro-chefe na questão de humorísticos naquela época. Pois além da Grande Família, também estavam no ar naquela mesma época o Sai de Baixo, o Zorra Total, a Turma do Didi e o Caça de Planeta Urgente. E na mesma época foi também lançado também naquele mesmo período Os Normais, que era também um baita programa humorístico que recheava as noites de sexta-feira da TV Globo. Tanto que passava depois do Globo Repórter e eu quase não assistia direito. O seriado teve mais de 70 episódios, não durou muito, uma galera fiel, porque o tamanho do carisma da Fernanda Torres e do Luiz Fernando Guimarães fazendo aquele casal, daquele jeito bem humorado, né? Foi algo que cativou muitos fãs e eles foram aí até o fim, né? Tanto que a Grande Família ganhou seu próprio filme e os Normais ganharam 2 filmes. Pra você ver como a popularidade deles estava muito em alta na época, né? Bom, vamos falar agora sobre programas esportivos. Apenas um deles eu vou citar aqui nesse vídeo, só que ele durou 7 anos na grade da TV Record. Estou falando do tradicionalíssimo da época Debate Bola, que era apresentado pelo homem do merchan, Milton Neves. Bicho, eu simplesmente zapeava os canais pra ver o que tava acontecendo e eu parava pra assistir, velho. Cada loucura que o Milton cometia. Mano, teve até um episódio em que teve o falecimento do Corinthians na Libertadores. Eu não lembro agora qual foi o ano, mas foi um dos momentos mais cabulosos daquele programa. Estreou no finalzinho de 2001, exatamente no dia 13 de dezembro. E o foco era aqueles tradicionais debates esportivos que a gente já conhece, né? Que tinham o mesmo estilo do Mesa Redonda e que nós temos hoje em dia vários outros, né? Como os Donos da Bola, o Jogo Aberto e tal. Além do Milton Neves, os comentaristas também eram um timaço, né? Como o Paulo Roberto Martins, né? O Paulo Morsa, como o Dr. Osmar de Oliveira, como o José Eduardo Savoia, tinha também o Ricardo Capriotti, o próprio Neto também participava de algumas vezes. E uma grande revelação na época acabou tomando as atenções quase que durante esse tempo, né? Aliás, 2 revelações saíram desse programa e foram brilhar em outras emissoras. Estou falando da Débora Villalba, que depois esteve na Band no comando da Liga, não sei onde ela está nesse momento. E claro, né, revelou uma das maiores estrelas do esporte, do jornalismo esportivo dos últimos 15 anos. Estou falando da Renata Fã, né? Que depois brilharia, seria uma das maiores estrelas na TV Bandeirantes, no Jogo Aberto, que tá aí no ar até hoje. Vai fazer 15 anos agora em 2022, né? Ah, mas quem se lembra também das novelas? As novelas também tiveram diversas, tanto na Globo quanto no SBT, né? A única que eu lembro do SBT era a Pícara Sonhadora, que foi lançada naquele período e que simplesmente elevou ainda mais a carreira da atriz Bianca Rinaldi, que não tinha tanta relevância, né? Ela era uma paquita na época. E ela se destacou em Malhação, mas o auge dela foi justamente nas suas fases no SBT e na Record. Começando aí pela Pícara Sonhadora lá em 2001, né? Quem assistia a Rede Globo, eu vou citar aqui rapidamente essas novelas. A primeira é Porto dos Milagres. Ela foi lançada ali no comecinho de 2001 e ficou no ar durante 7 meses. E que tinha como casal o Max Palmeira e a Flávia Alessandra. Mas acho que o destaque maior vai para o Antônio Fagundes, mano, que é um dos maiores atores de todos os tempos, sem dúvida.
A segunda é Estrela Guia, que é estrelada por ninguém mais, ninguém menos do que a cantora Sandy, que na época era bem novinha, né? E ela fez par romântico justamente com um veterano, né? O Guilherme Fontes. Mano, na época eu achava meio estranho. Eu achava que a Sandy na época ela tinha, sei lá, 18, 19 anos, mas eu acho que ela já tinha mais de 20 na época. Outra novela foi A Padroeira, que teve a Débora Seco como protagonista. Eu não acompanhava muito ela, mas era bem... Vamos dizer que também foi muito bem de audiência. Tanto que até chegou a ser exibido na TV Aparecida, né? Relevante, né? Eu lembro também das Filhas da Mãe, novela das 7, né? Que tem um elenco razoável, né? Tem Tony Ramos, tem Fernanda Montenegro, mas não foi muito bem em audiência, acredito eu, né? Mas eu acredito que a mais relevante de todas as 5 que a Globo transmitiu durante o ano de 2001 é sem dúvida O Clone. Novela que foi lançada no mês de outubro daquele ano de 2001 e ficou no ar até junho de 2002. E que traziam aí um verdadeiro banho de conteúdo, né? As inúmeras aventuras dos clones, né? Do Lucas e do Diogo, interpretados por Murilo Benício. E também da Jade, né? Vivida pela Giovanna Antonelli. Além de vários outros atores que fizeram na época um grande estouro, né? Como Juca de Oliveira, Estênio Garcia, Reginaldo Faria e até mesmo a Dona Jura, vivida pela Solange Couto, que ficou eternizada pelo bordão "né brinquedo não". Você, que é da mesma época que eu, provavelmente já deve ter visto algum programa de videoclipe, uma parada musical de vários clipes que passavam na época. A MTV era pioneiríssima nisso. Mas com certeza, quem era da minha época como eu, foi lançado no ano de 2001 na Bandeirantes, um programa que é basicamente o mesmo estilo desses programas, né? O Top 20 Brasil e o Disque MTV. E na época ele foi apresentado por Sabrina Parlatório, uma das minhas crushes de infância. E claro, né? Claro que eu tô falando do Clipmania. Esse programa ficou no ar só por 3 anos na grade, mas que já fez aí uma legião de fãs, né? Até porque é naquele mesmo estilo do Top 20 e do Disque, já que ele trazia uma parada de 20 clipes com diversos artistas nossa, era muito legal. E olha que eram nomes variados, né? Tinha nomes do pop internacional e do rock, como Shakira, Eminem, Britney Spears, Backstreet Boys, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Evanescence, Nickelback, enfim. E intercalando com outros artistas nacionais que na época eram diversos. Tinha Sandy Júnior, Vanessa Camargo, KLB, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., CPM22 e mais um monte. Só que, diferente do Top 20 e do Disque, o Clipmania também tinha outros artistas, os populares que tocavam naquelas rádios tipo Nativa, Cidade, por aí vai. Por exemplo, quem se lembra aí do videoclipe de Todas as Coisas no Mundo, do Leonardo? Puxa, eu assistia na época, bicho, era doido. Ou também Distância, dos Travessos. Cara, eu lembro de Bruno e Marrone com Dormir na Praça, que também tocava a beça. E claro, diversos videoclipes de Zezé de Camargo e Luciano, como Passou da Conta e Dou a Vida por um Beijo. Eram outros tempos, né? E era bem legal de se assistir, né? Muito bem, vamos falar agora sobre um programa de auditório, rapidamente, porque eu não era muito fã na época. Mas ele ficou no ar por um bom tempo, né? Por 5 anos. Estou falando do Domingo da Gente. Esse programa ficou no ar na Record, como já falei, durante 5 temporadas. E foi apresentado pelo Netinho de Paula. E era bastante reverente, bastante cativante a conexão que o Netinho tinha com a plateia. Numa época em que ele estava assim em alta, né? Mesmo saindo do Negritude Júnior durante aquela época, ele estava assim com uma popularidade muito alta antes daquelas polêmicas estourarem e por aí vai, né? Acredito que o quadro mais lembrado até hoje e que muita gente tenta de alguma forma ou de outra copiar, né? É o quadro Dia de Princesa. Que é aquele quadro onde o Netinho visita a casa de uma menina, ele vai transformar a vida dela numa espécie de Cinderela, tá ligado? Tipo, ele é o príncipe encantado e ela é a gata borralheira que vai virar Cinderela, por aí vai. Enfim, o programa passou por várias mudanças e saiu do ar em 2006 não sei por qual foi o motivo da saída.
Mas já o povo ficou órfão desses tipos de programas, né? Tanto que depois veio várias tentativas de tentar copiar o quadro, mas acho que a ideia original foi do próprio Netinho. Me corrija se eu estiver errado, né? Tudo bem, vamos para o nosso próximo programa dessa lista, que é um dos game shows que eu acompanhava com muita frequência quando eu era garoto. Não sei se vocês se lembram, mas o Celso Portiolli na época estava muito em alta, né? Primeiramente com vários programas como Chaveco e Passa ou Repassa. Mas acredito que esse foi o que mais me emocionou, né? Mesmo criança. Quem não se lembra aí do Curtindo uma Viagem? Cara, esse programa era top demais. É uma pena que o programa durou menos de um ano na grade, mas que era muito bom, com certeza, enfim. Mas vamos falar rapidamente aqui. O programa era assim, era uma disputa entre 5 amigos e 5 amigas. E eles se enfrentavam em várias provas radicais, com a prova do pêndulo, tinha a prova da turbina de vento, tinha a prova da escalada, várias outras, cara. É difícil descrever todas, mas eu acredito que as mais difíceis com certeza são a prova do cadeado e a temida prova da agulha, né? Durante as gincanas, né? E quem assistia, nossa, tinha muito medo do cara errar e perder o tempo, ou da menina errar e perder o jogo, né? E também tinha aquele famoso desafio da semana, né? Onde o participante ou a participante tinha que fazer um certo desafio diferente, não só de físico, mas também de memória, né? E se o participante conseguisse acertar o desafio, mandaria a equipe adversária para a temida máquina da corda, onde os participantes tinham que pular bastante para poder ganhar tempo na gincana final. Porém, se ele perdesse, a mesma equipe ia para a máquina da corda. Então foi... Cara, foi realmente um marco tão grande. Eu não sei por que o SBT não continuou com esse programa na grade. Era incrível, eu assistia demais. Todo domingo eu não perdia um. E o Portiolli, meus amigos, é de outro planeta. É simplesmente um comunicador nato, né? E vamos fechar esse vídeo falando mais uma vez acredito que seja não vou dizer o primeiro reality show da história, até porque antes veio o No Limite, né? Mas eu tenho que falar aqui sobre a primeira edição da Casa dos Artistas, né? Edição essa que foi lançada no finalzinho de 2001 e que rendeu praticamente a maior audiência da história do SBT, que foi de 47 pontos com picos de 55. E olha, foi um marco estrondoso. Tão estrondoso que até a Globo ficou em pânico, né? Eu até lembro que teve até uma treta em uma decisão judicial com a Globo, porque a Globo comprou os direitos do Big Brother antes do SBT lançar a própria Casa dos Artistas. Mas enfim, o programa foi exibido normalmente e acabou rendendo essa grande audiência no final do programa, né? E o elenco dos participantes também era marcantíssimo até o talo, né? Silvio Santos apostou altíssimo e deu muito certo. Bom, pra quem nunca assistiu esse programa, ou pra quem é mais jovem e não pegou essa época, eu vou mostrar pra vocês aqui em fotos alguns desses participantes. Os homens, nós tínhamos o Leandro Learte, que era sambista do arte, ainda é, né? Sambista do arte popular, que inclusive desistiu naquela primeira edição. Os modelos Marco Mastronelli e também o Taiguara Nazaré. O ex-fazendeiro também, né, o Matheus Carriere, que ficou na 6ª posição, né? O polêmico Alexandre Frota, que agora está na política, né, fazendo suas artimanhas, né? E o vice-campeão, o nosso querido Papito Supla, né? Que deu o ar da graça, né? Só não foi campeão porque a Bárbara Paz foi campeã, né? E é justamente essa Bárbara Paz que, depois de ter ganhado a edição, acabou se tornando aí uma das maiores estrelas do SBT, ganhando papel de destaque em várias novelas. Enfim, foi realmente um estrondo. Além da Bárbara Paz, também estiveram na equipe de mulheres a Núbia Oliver e também a Nana Gouveia, algumas das estrelas mais lembradas aí dos bronheiros dos anos 90. Também a Alessandra Scatena, que na época era modelo e assistente do Gugu, né, no Domingo Legal. Tinha também a cantora Patrícia Coelho
E também a humorista, barra atriz, barra modelo, Mary Alexandre, né? Inclusive foi uma das ex do Fábio Júnior, né? Eu tô falando isso só pra quem não viveu a época, ou enfim, só pra quem é mais jovem até mesmo do que eu, nunca deve ter visto nenhum desses participantes. Mas aposto que os mais velhos com certeza se lembram muito bem das coisas que aconteciam. E claro, né, a Casa dos Artistas depois durou mais 4 edições até ser definitivamente sair do ar em 2005. Muito bem, e um bônus agora aqui nessa listinha, eu vou falar sobre um programa, que não é bem um programa, mas que sempre encerrava as tardes do video show de segunda a sexta. Quem se lembra aí do videogame? Mano, esse programa também era top demais. Eu, quando era criança, eu amarrava por esses game shows, bicho. Tanto que já falei aqui do Curtindo. Enfim, o videogame foi um programa que durou, acreditem ou não, mais de 10 anos na grade da Globo. E foi apresentado por uma das estrelas mais queridas daquela época, né? Não sei se hoje em dia é assim mesmo, mas tudo bem. Estou falando de uma das minhas crushes, outra crush da minha infância, que era a Angélica, bicho. A Angélica abrilhantava todas as tardes do videogame. E ela trazia vários participantes para um duelo ali, para saber quem era o melhor, vamos dizer assim, né? Era game show normal, né? Tradicional. E eu lembro muito também das provas, né? As provas que também, nossa, eram sensacionais e bem criativas, né? Como a antena paranoica, telinha direta, tinha também o retrato mal falado. E a que eu mais gostava, que era a prova do teletubo. Bicho, era muito bom. Uma pena que a fórmula acabou se desgastando, né? E por isso que o videogame e o próprio video show tiveram aí vários desfalques, né? Depois de muito tempo o programa saiu do ar. Mas que guardo até hoje aqui na minha caixinha de lembranças, porque era uma experiência muito legal de se assistir. É uma pena que hoje a Globo não tem mais esse mesmo prestígio tão grande como tinha no passado. Mas, cara, eram tempos gloriosos, bicho. Eu adorava ver os participantes fazendo tudo. A Angélica também brilhava, né? Enfim, essa é só a minha opinião, galera. Então, essa é aqui a minha listinha desses 11 programas que completariam ou que completam 20 anos em 2021. Se vocês acham que faltou algum outro programa aqui nessa lista, deixa aqui a opinião nos comentários. Eu quero ouvir muito a sua opinião. Não esquece também de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo para mais pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. As minhas redes sociais vão aparecer aí embaixo para você segui-las e curtir as minhas publicações, e uma hora ou outra eu posto algum conteúdo legal para vocês, ok? Prometo que eu não vou demorar mais prometo que eu não vou mais demorar de postar vídeos aqui, tá bom? Prometo. Palavra de escoteiro. Dito isso, muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!